Obrigado, João. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Queria pedir a você que pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 da parte B até este versículo de número 8. Estamos aqui continuando a nossa exposição no livro de Atos. Nossa última ministração aqui sobre este livro, vimos a pregação de Estevão e o seu martírio. Estevão foi o primeiro mártir cristão. E logo em seguida a pregação de Estevão segue-se que nós iremos ler agora. Atos, capítulo 8, versículo 1. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, para falar aos nossos corações, falar à nossa mente, aquilo que nós precisamos ouvir. Que nessa noite, Senhor, possamos ser confrontados, possamos ser, Senhor, despertados para viver o Teu Evangelho, para viver o reino de Deus nessa terra. Que o Senhor esteja tocando nos nossos corações, que o Senhor esteja revelando a Tua vontade para a Tua igreja. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, todos nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o que Paulo chama de dínamos, a dinamite de Deus, que vai derrubar as barreiras do pecado, que vai derrubar o levante de Satanás e vai trazer a salvação ao perdido. E aqui nós vemos a igreja avançar através da pregação desse evangelho. Então aqui a hora era chegada, a igreja estava avançando, a igreja estava crescendo, porque a igreja estava pregando o Cristo ressuscitado. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos que, pelo menos no Antigo Testamento, toda vez que se refere a Jerusalém, os judeus, eles têm um interesse muito grande em ir para Jerusalém. A bênção para eles é estar na cidade de Jerusalém, a bênção para eles é estar na cidade que tem o templo do Senhor. Mas, na verdade, o que vai acontecer aqui, no Novo Testamento, é Deus tirando os judeus da cidade de Jerusalém e levando esses judeus aos confins da terra. É isso que vai acontecer aqui. Deus
pega a igreja, que até então, na sua grande parte, era composta apenas por judeus, tira esses judeus de Jerusalém, e isso acontece por meio de uma grande perseguição que vai acontecer. Jesus, ele disse aos apóstolos que eles fossem e pregassem o evangelho não apenas em Jerusalém, mas que pregassem o evangelho por todas as nações da terra. E querendo ou não, a igreja estava crescendo em Jerusalém. Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, depois mais 5.000 pessoas. Então a igreja de Jerusalém estava em torno de 7 a 8.000 crentes. Mas um grande levante, uma grande perseguição, e essa perseguição ainda não é a perseguição dos romanos, mas é a perseguição dos próprios judeus, dos líderes judeus, que estão perseguindo os cristãos aqui. Então, devido a essa perseguição, a igreja vai sofrer uma dispersão para outras cidades. E com isso, a igreja de Jesus vai estar cumprindo o ide do Senhor. Eles saíram e começaram a proclamar de maneira fiel o evangelho de Cristo. E esse número de crentes vai aumentar ainda mais. Na providência de Deus, a perseguição que vai acontecer logo após a morte de Estevão, ela vai levar então esses crentes, esses cristãos judeus, para as regiões da Judéia e da Samaria. E não vai ficar por aí não, esses cristãos vão para mais longe ainda, eles vão chegar nas regiões mais longes, como a Fenícia, o Chipre e a Antioquia. E esses cristãos vão apenas testemunhar da grande obra que Jesus fez na vida deles. E como resultado desse testemunho, a Bíblia nos diz que a igreja continua a crescer. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz que a igreja precisava testemunhar além das fronteiras. Era Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Até o capítulo 7, pregação de Estevão, ela aconteceu em Jerusalém. Então, até o capítulo 7, a igreja ela é ainda uma igreja de cristãos judeus. Mas a partir do capítulo 8, com a pregação de Filipe em Samaria, a igreja ela passa a abrir uma dobradiça, porque a igreja não está pregando apenas agora para os judeus, mas essa igreja está ampliando os seus horizontes, pregando em Samaria, e assim vai até os confins da terra. Então, a partir do capítulo 9, queridos, a igreja não é mais apenas de judeus, mas a igreja também é composta de judeus e de gentios. E gentios são aqueles que não eram propriamente de linhagem judaica. E aqui eu quero destacar algumas lições muito importantes nesse texto. A primeira lição, queridos, é que a perseguição que a igreja sofreu, ela promoveu a evangelização. O que eu aprendo aqui? Que a perseguição, ela é o vento do Espírito que atiça os crentes a proclamarem o Evangelho de Jesus. Pode perceber, quando o crente está vivendo bem, não está sofrendo perseguição, não está passando por luta, ele tende a ficar acomodado. E a igreja aqui estava sendo fortemente perseguida. E quanto mais ela era perseguida, mais ela proclamava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. E essa perseguição, Satanás usou a perseguição para tentar destruir a igreja. Mas o contrário aconteceu. A igreja foi promovida, a igreja cresceu ainda mais. O martírio de Estevão, os perseguidores, os líderes judeus nós matamos um grande líder do cristianismo. Os
os cristãos vão fugir, vai acabar com esse movimento. A Bíblia diz que após a morte de Estevão, os crentes, eles começam a pregar ainda mais o Evangelho, e a morte de um homem de Deus vai fazer com que surjam milhares e milhares de homens e mulheres de Deus. A perseguição não desembocou na dispersão, mas essa dispersão dos crentes, ela vai levar justamente a essa evangelização. E tem um outro detalhe importante. Os profetas do Antigo Testamento ensinavam que quando o povo de Deus, os judeus na época, eles sofriam uma dispersão, quando eles eram obrigados a sair da sua terra natal para ir para uma nação estrangeira, os profetas afirmavam que aquilo acontecia devido à desobediência, devido a eles estarem em pecado. Mas na nova aliança, os crentes cheios do Espírito Santo, que estão em obediência a Deus, estão sendo dispersos, não mais pela uma desobediência, mas porque eles estão obedecendo à vontade de Deus. E essa vontade de Deus é que o Evangelho não fique apenas em uma região, mas que o Evangelho atinja todas as nações da terra. Amém? E aqui eu quero destacar então 3 pontos. Vamos ler novamente versículo 1 ao 3, a parte B do versículo 1. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Do ponto de vista humano, querido, o dia da perseguição, da morte de Estevão foi um dia tenebroso. Mas para os crentes em Jesus, do ponto de vista espiritual, foi o começo de uma grande revolução. Porque o Evangelho não ia ficar mais restrito em Jerusalém, mas ele ia alcançar a Samaria, a Judeia e os confins da terra. Então o primeiro ponto aqui é que a morte de Estevão, ela provocou grande perseguição sobre a igreja. É isso que o versículo 1 está nos dizendo. Logo após a morte de Estevão, intensificou-se a perseguição contra a igreja do Senhor. Com a morte deste homem de Deus, um vento forte começa a soprar sobre a igreja. Mas a perseguição é como o vento em relação à semente. Quando você estuda lá a biologia, você vai entender que uma das funções do vento nas plantas, na flor, é fazer espalhar a semente. E quando essa semente é espalhada, ela vai germinar, ela vai frutificar em outras regiões. E aqui o vento da perseguição veio sobre a igreja. E esse vento ocasionou frutificação em mais áreas do mundo. Foi isso justamente que aconteceu. Enquanto os crentes foram espalhados pela perseguição, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. É o que o texto está nos dizendo. Pastor, por que os apóstolos ficaram em Jerusalém? A perseguição era grande. Porque o pastor, ele tem que dar a vida pelas suas ovelhas. Amém? Os apóstolos ficaram, porque teve crente que não foi embora, teve crente que ficou lá em Jerusalém. Então eles ficaram para dar o apoio espiritual, para orar, e eles ficaram ali. Mas a Bíblia diz que diversos crentes vão ser dispersos para outras regiões ali, na proximidade de Jerusalém. O versículo 2 nos diz algo muito interessante. Diz que homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram no seu funeral, lamentaram muito, choraram muito no seu funeral. Queridos, na lei judaica, no Talmud judaico, existia uma regra. Todo homem que fosse morto por apedrejamento,
ele não tinha direito a um funeral e não tinha direito que ninguém chorasse. Então era proibido ter funeral e ter pessoas chorando ali a morte daquela pessoa. Mas Estevão foi totalmente injustiçado. Primeiro, que ele foi para um tribunal e não houve uma sentença. Ele foi morto sem haver uma sentença. E todos ali sabiam que Estevão era inocente. Então a injustiça estava ali naquele meio. E homens e mulheres piedosos. E aqui não se resume somente aos cristãos que choraram. Também aqueles judeus que eram simpatizantes lamentaram a morte de Estevão. Então, contrariando essa regra, esse costume judaico, houve um funeral para esse homem de Deus e as pessoas choraram, porque sabiam que havia sido uma grande injustiça a sua morte. E o versículo 3 diz então que Saulo, até então, depois vai se chamar Paulo, ele assolava a igreja. Esse mesmo Saulo que guardou as vestes dos homens que apedrejaram Estevão, esse mesmo Saulo que consentiu, que aprovou a morte de Estevão, agora está assolando a igreja. E esse verbo aqui, assolar, ele descreve um animal selvagem despedaçando a vítima. O verbo usado no grego é lumaino, que significa crueldade, sádica e violenta. A palavra aqui usada, ela se aplica a um javali, por exemplo, que está destroçando a sua vítima. Então essa era uma palavra que foi usada aqui para relatar a força e o vigor da perseguição que Saulo está ocasionando sobre a igreja do Senhor. E a Bíblia diz ainda que esse Saulo, ele ia de casa em casa. Já pensou? Bate lá na casa do irmão Nonato. Irmão Nonato, o senhor serve a Jesus? Sim. Então arrastava ele para ser preso, para ser torturado, para ser morto. Ele ia de casa em casa. Já pensou? De casa em casa ele ia perguntando: vocês servem a Jesus? Não servem? Está tudo bem. Vocês servem? Então vocês serão mortos, serão executados. A perseguição de Saulo foi implacável. Ia de casa em casa. Ele não poupava homens, mulheres, crianças, ninguém. Lançava todos nas prisões. E na prisão ele fazia de tudo para que essas pessoas fossem mortas. Por isso que Lucas usa essa expressão, que ele estava ali como um leão, como alguém que queria destroçar as suas vítimas. Então Saulo estava com esse objetivo de exterminar todos aqueles que invocassem o nome de Jesus. E não ficava por aí. A Bíblia nos diz também que ele, Saulo de Tarso, ele ia nas sinagogas, porque nas sinagogas havia também crentes. Até o capítulo 7 aqui, a igreja, ela era na sua grande parte composta por judeus. Então muitos cristãos continuavam indo à sinagoga, nas reuniões, por mais que já tivessem crido que Jesus era o Messias. Então Saulo ia às sinagogas, identificava os cristãos e também torturava e matava. Então ele estava empenhado em acabar com a igreja do Senhor. Calvino diz que os ímpios são como feras selvagens, que ao sentirem o gosto do sangue, tornam-se ainda mais violentos e cruéis. Era esse o pensamento de Saulo de Tarso, perseguir a igreja. Esse mesmo Saulo, mais para frente se é chamado de Paulo, ele descobriu que estava completamente enganado, errado nas suas atitudes, nesse tempo aqui. E existem alguns textos do Novo Testamento em que ele fala sobre isso. Eu gostaria de ler alguns com vocês. Primeiro, é Atos 22, versículo 3 e 4. Olha o que Paulo diz. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados
sendo tão zeloso para com Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Então Paulo está falando aqui o que ele fazia, que ele perseguia a igreja do Senhor. Ele achava que ele estava sendo zeloso com a doutrina, ele estava sendo zeloso para com Deus, mas na verdade estava perseguindo a igreja do Senhor. Outro texto é Atos 26, do versículo 9 a 11. Paulo nos diz o seguinte: Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele estava em que cidade? Um de cada vez. Qual a cidade que ele estava? Damasco. Damasco, querido, já é em outro país. Damasco ficava na Síria. Então Paulo estava tão implacável em perseguir a igreja que ele saiu do próprio país e foi para uma outra região atrás dos crentes. Vocês já assistiram aquele filme que o cara vai estar perseguindo o outro, o cara vai para outra cidade, para outro país e o cara continua atrás? Era assim o Saulo, perseguidor da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo diz assim: Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo, ele só aceitou esse título porque o próprio Deus deu para ele, mas ele tinha no coração dele essa tristeza de ter perseguido a igreja de Jesus. E aqui ele diz que ele se considera o menor. Na verdade, ele está dizendo, não deveria nem ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Gálatas 1,13, Paulo diz assim também: Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? Então, mais um texto que ele fala sobre perseguição. 1 Timóteo 1,13, A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então Paulo, ele acreditava piamente que ele estava agradando a Deus, perseguindo os crentes. E infelizmente, queridos, quantas pessoas não estão fazendo as coisas achando que estão certas? Quantas pessoas que estão em seitas, em outras religiões, estão fazendo algo que acham que está correto? Somente Jesus para abrir os nossos olhos, para tirar as escamas dos nossos olhos e nos fazer enxergar a verdade de Deus, como ele fez com Paulo. Amém? Versículo 4, leia comigo. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então aqui, a perseguição acarretou em grande dispersão. Quando a perseguição expulsou os crentes de Jerusalém, eles vão se dirigir a áreas rurais da Judeia e da Samaria. E ali a Bíblia está nos dizendo aqui no versículo 4, que eles, para onde eles fossem, eles pregavam, eles testificavam sobre Jesus, o Filho de Deus. Eles anunciavam o Evangelho. A comissão, ela foi cumprida aqui na perseguição, porque Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então a perseguição empurrou esses crentes para pregarem o Evangelho nas outras nações. Eu aprendo aqui, querido, que a perseguição contra a igreja não é um acidente, mas é uma agenda do próprio Deus.
Mesmo quando a igreja é perseguida, eu quero dizer para você que Deus, ele continua no controle. Amém? A perseguição nunca destruiu a igreja. Ao contrário, a perseguição, ela fez com que a igreja crescesse, que ela alargasse as suas fronteiras. Calvino diz, de maneira correta, que a providência de Deus, a dispersão dos fiéis, levou muitos à unidade da fé. Assim o Senhor trouxe luz das trevas e trouxe vida na própria morte. A palavra usada aqui no texto para dispersos é o termo que indica, na sua tradução, a palavra semente, sementeira, semeadura, espalhar sementes. Então o próprio Lucas está dizendo que essa dispersão não foi uma simples dispersão, mas foi uma dispersão que lançou sementes por onde quer que foi. Os cristãos em Jerusalém eram a semente de Deus, e a perseguição ela foi usada por Deus para plantá-los em um outro solo, a fim de que dessem frutos. Daí tem aquele provérbio conhecido do Tertuliano: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais perseguem os crentes, mais eles crescem. Quanto mais mata os cristãos, outros nascem, porque a obra ela não para, a obra ela avança. Amém, queridos? Então, Satanás tentou diversos tipos de perseguição. Começou a perseguição com os líderes judeus. Depois os líderes romanos, os imperadores vão se levantar. Eles vão pegar os crentes, vão jogar ali nas arenas para os touros, para os leões comerem. Mas a perseguição, ela não parou a igreja do Senhor. Quanto mais os crentes eram perseguidos, mais a igreja do Senhor avançava e crescia. Dê um forte aplauso ao Senhor por isso. Aleluia! Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 4 é que essa dispersão dos crentes, ela vai produzir uma poderosa evangelização. Quando existe um fogo, o vento, quando ele passa pelo fogo, ele vai aumentar a chama. A perseguição, ela não trabalha contra a igreja do Senhor, mas ela trabalha ao seu favor. Deus, ele transforma a perseguição em uma parceira no processo de evangelização. A dispersão levou ao mais significativo avanço na missão da igreja. Pode-se dizer que a perseguição foi necessária para que a igreja pudesse cumprir o mandamento dado por Jesus em Atos 1:8, para ir para Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O Sinédrio aqui tentou prender os apóstolos, porém a igreja se tornou ousada, intrépida. Paulo perseguiu os crentes, porém a igreja continuou crescendo e continuou com mais ousadia. Os imperadores vão se levantar para deter a igreja, vão queimar os crentes, vão colocar os crentes no Coliseu, jogando nas arenas, mas a igreja vai se multiplicar ainda mais. Na época da Reforma, a rainha da Inglaterra da época, Maria Tudor, em 1553, ela pegou ali todos os reformadores, todos os líderes da igreja, queimou eles em praça pública. Ela achou que tinha exterminado com a igreja da Inglaterra. Mas em 1558, essa rainha ela morre de maneira bem precoce. E Deus levanta na Inglaterra um grande movimento de avivamento e de reforma chamado de puritanismo. Lá na Coreia do Sul, os japoneses perseguiam a Coreia do Sul, os comunistas perseguiam a Coreia do Sul, mas a igreja da Coreia do Sul é uma das maiores igrejas que tem no mundo. Em 1949, o governo chinês foi derrotado pelos comunistas. Então os comunistas assumem o poder.
e mandam embora de lá 637 missionários da missão para o interior da China. Eles foram obrigados a deixar o país, mas existem estimativas de que a igreja na China já é maior do que a igreja que há nos Estados Unidos. Então a perseguição na China fez com que ela crescesse ainda mais. Ninguém pode deter os passos da igreja, ninguém pode calar a sua voz. Podem vir prisões, fogueiras, açoites, nada pode impedir o avanço da igreja do Senhor. Conforme diz aquela canção, ninguém detém, é obra santa do Senhor. Dê um aplauso a Ele por isso. Aleluia! E o que vai acontecer? Porque até então, em Jerusalém, quem estava encabeçando a evangelização, a pregação do evangelho, eram os apóstolos. Quando a igreja é dispersa ali, os crentes vão para diversas regiões. O que estava atuando ali são pessoas, que a gente pode dizer, pessoas leigas, que não eram apóstolos, não eram pastores, não eram pessoas que talvez tenham muito conhecimento, mas eles tinham conhecimento da verdade, eles tinham testemunho da verdade, e aquilo que eles tinham, eles estavam ministrando, que era a presença de Jesus. E a evangelização aqui, ela vai alcançar o mundo inteiro com a ajuda dessas pessoas, que não estão sendo muitas vezes citadas aqui nas páginas da Bíblia, mas foram pessoas responsáveis de levar o evangelho para as diversas regiões. Como já afirmamos aqui, a perseguição faz com que a igreja cresça, faz com que a semente espalhe, aumentando a colheita. Os cristãos de Jerusalém eram essas sementes, e eles foram espalhados pelas nações e estavam agora proclamando o evangelho de Jesus. A evangelização, queridos, ela não é um programa, ela não é um departamento de uma igreja, ela é um estilo de vida. O ide por todo o mundo não foi dado apenas para os pastores, não foi dado apenas para os diáconos, não. O ide por todo o mundo e pregar o evangelho foi dado para todo crente em Jesus. Então eu e você, nós temos essa missão de pregar o evangelho em todo o tempo. Amém? Os apóstolos sozinhos, eles não podiam ganhar o mundo, mas cada crente, sendo um missionário, a igreja alcançou o mundo. O versículo 4 diz que os crentes foram dispersos e eles iam por toda parte pregando a palavra. A pergunta que eu faço para você hoje: lugar onde você vai, onde você se desloca, você prega a palavra? Aqui esses crentes, onde quer que eles estavam, eles pregavam a palavra de Deus. Dos 7 homens nomeados ali pelos apóstolos para serem diáconos, para ministrarem as viúvas de Jerusalém, estavam Estevão e Filipe. Eles são os únicos aqui, os únicos diáconos, cujas as atividades foram registradas aqui por Lucas. Ambos eram judeus que falavam bem a língua grega e pregavam o evangelho de Cristo ao povo judeu que não era daquela língua, daquela linhagem aramaica. Estevão se dedicou aos judeus helenistas em Jerusalém. E já Filipe, ele foi para outra região, ele foi para Samaria. E Filipe, como nós já falamos aqui, ele não era apóstolo, ele era diácono, mas ele era um ganhador de almas. Ele foi a Samaria e impactou a cidade com o evangelho, com o poder de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, e ele tinha uma vida que testemunhava a obra de Jesus no seu coração. O texto nos diz que Filipe, ele pregava não apenas com as palavras,
mas ele pregava através da sua vida, das suas atitudes. Ele não pregava apenas aos ouvidos, mas ele pregava também aos olhos. Ele investiu a sua vida na mais nobre causa, que era a proclamação do Evangelho. A evangelização, ela exige, queridos, investimento, exige dinheiro, exige tempo, exige vida, exige dedicação. E toda vez que nós falamos sobre missão, sempre é dito que você pode ajudar de diferentes formas. Você pode ajudar na evangelização, contribuindo para essa evangelização. Você pode ajudar orando e você pode ajudar indo. E também você pode ajudar das 3 formas, de uma vez só. Quem não é um agente missionário, é um campo missionário. Então, ou você é um agente, ou você é um missionário de Deus, ou você é um campo missionário. A igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Aí eu pergunto para você, você é um missionário ou você é um campo missionário? Pergunta aí para quem está do teu lado aí, você é um missionário ou você é um campo missionário? Se quiser eu já prego para ti agora. Quem não é um agente missionário, é um campo missionário. Precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a igreja é a única agência do reino de Deus responsável por levar essa mensagem até os confins da terra. Não pode haver evangelização sem evangelho, uma vez que a evangelização pressupõe as boas novas de Jesus. A evangelização eficaz se torna possível quando a igreja recupera esse evangelho bíblico e a confiança na sua verdade e demonstra autoridade e poder através desse evangelho. Segundo ponto, a pregação aos ouvidos e aos olhos dá credibilidade à evangelização. Nós vimos aqui que Filipe, ele pregou não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. E aqui existem 4 pontos importantes. Primeiro, nós temos o pregador, nós temos a audiência, nós temos a mensagem e temos o resultado. Filipe aqui, o diácono, ele é o pregador. Os samaritanos são a sua audiência. Cristo é o conteúdo da sua mensagem e o resultado foi grande alegria e muitas vidas entregues ao Senhor. A evangelização, queridos, alcança o mundo quando a mensagem é pregada aos ouvidos e aos olhos. Antigamente os crentes falavam, olha, eu sou crente, mas o meu cinto não é crente. Eu sou crente, mas a minha arma não é crente. E a Bíblia está nos dizendo aqui que a evangelização eficaz é quando nós pregamos aos ouvidos, mas também aos olhos. Amém? Eu quero destacar aqui algumas verdades. Versículo 5, vamos ler novamente. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Filipe foi para onde? Samaria. Querido, Filipe era judeu. A maioria aqui já sabe que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E isso é uma questão histórica. Por quê? Lá na época do rei Roboão, o que aconteceu? Havia ainda as 12 tribos. Então Roboão colocou muitos impostos sobre as tribos e houve uma separação entre as tribos de Israel. 10 tribos passaram a compor o chamado Reino do Norte, cuja capital será Samaria. E outras 2 tribos vão compor o Reino de Judá, cuja capital seria Jerusalém. Então houve uma divisão. O que vai acontecer?
Após essa divisão, passados alguns anos, o reino do norte é invadido pelos assírios. Então os assírios, eles vão levar em cativeiro ali os judeus que habitavam no reino do norte. E devido a isso, os assírios vão retirar boa parte dos judeus da sua terra e vão colocar assírios lá. Então vai haver agora a convivência entre assírios e judeus. E esses assírios e judeus vão casar-se, vão casar entre eles. Então, o reino do norte passa a ser uma grande mistura, não passa a ser mais judeus autênticos. E o reino do sul, ele ainda vai procurar manter essa linhagem. Então, o primeiro preconceito contra os samaritanos é esse, porque eles não eram mais judeus autênticos. Eles eram misturados, se misturaram com os assírios. Um outro problema que tinha, já falamos aqui que os samaritanos eram mestiços, eles eram meio judeus, meio gentios, eles eram produto dessa miscigenação com os povos pagãos, eles também falavam uma língua meio misturada, eles se opuseram à reconstrução do templo no século VI a.C., já no século IV a.C., eles vão eles vão construir um templo no Monte Gerizim. Então vai surgir aquela discussão, até que a mulher samaritana fala, em que lugar nós devemos te adorar, em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Porque havia essa disputa, essa concorrência entre eles. Os judeus também não vão gostar dos samaritanos, porque os samaritanos vão negar o Antigo Testamento. Para os samaritanos só valem os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, só esses que valem. Então eles tiram os outros livros do Antigo Testamento. Então, devido a tudo isso, os judeus não se davam bem com os samaritanos e vice-versa. Mas aqui, o Evangelho, a pregação de Jesus, o amor de Deus, ele vai romper com as barreiras do preconceito. Ele vai romper com toda dificuldade, com todo o atrapalho que poderia ter aqui. E Filipe, ele vai pregar o Evangelho para os judeus. Os judeus agora estavam anunciando aos samaritanos que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela rompe as barreiras e desfaz as mágoas. Amém? Então, quando alguém se converte de verdade, eu já conheci muitas pessoas que tiveram encontro com Cristo, e a primeira atitude que elas tiveram, isso não foi ninguém obrigado obrigando a pessoa a tomar uma atitude, mas muitas pessoas, primeira coisa que elas faziam, elas iam com todas aquelas pessoas que tinham brigado, que tinham problemas, indiferenças, iam lá, pediam perdão, porque o Evangelho de Deus, ele rompe as barreiras e desfaz as mágoas. Dê um aplauso a Jesus por isso. Aleluia! Mas pastor, eu ainda tenho mágoa. Então você tem que ver se você nasceu de novo. Porque o Evangelho de Deus, ele tira a mágoa do coração, ele tira todo o atrapalho e tira todas as coisas que nos impedem de servir a Ele. Segundo ponto aqui é que a pregação foi endereçada aos ouvidos e aos olhos. Versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, só reforçando aqui a questão de pregar não apenas aos ouvidos, mas aos olhos também. Quando Jesus estava realizando os milagres, quando Jesus estava ensinando o Evangelho do Reino de Deus, e João Batista estava preso, ele manda uma pergunta através de seus discípulos. Perguntem lá para Jesus se ele é o Messias que haveria de vir, ou se nós ainda precisamos esperar por ele. Aí Jesus disse: diga para João Batista que os cegos estão vendo, que os paralíticos estão andando. Ou seja, ele está dizendo que a pregação dele está sendo acompanhada
pela manifestação do poder de Deus. Aleluia. A pregação, ela é lógica em fogo. E a pregação do Evangelho, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Filipe, ele pregava aos olhos e aos ouvidos. Infelizmente, tem muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes que são gigantes no saber, são pessoas que conhecem muito da palavra, mas não têm testemunho de crente, não têm vida com Deus. Se for olhar para a vida deles, não vão achar nada de crente, de cristão. E nós aprendemos aqui com Filipe que aquilo que nós pregamos precisa ser vivido no nosso dia a dia e no nosso caminhar. As pessoas ouviam e viam ali Filipe. Hoje as pessoas muitas vezes escutam belas pregações, belos sermões, mas não veem a vida de Deus nas pessoas. A igreja, ela tem sido muitas vezes conhecida mais pelos seus escândalos do que pela atuação de Deus no meio dela. A igreja muitas vezes tem divorciado a pregação da vida. Se a boa semente ela produz em nós algo poderoso, nós precisamos manifestar tudo isso. É por isso que a Bíblia diz que Cristo em nós, Cristo em você, é a esperança da glória. É quando nós permitirmos que Jesus se manifeste em nós, é que o mundo verá a glória e a manifestação de Deus. Amém? Terceiro e último ponto. Com a pregação de Filipe, houve o impacto, prodígios e a alegria. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. O que nós aprendemos aqui? Quando o Evangelho de Deus é pregado, quando há uma evangelização eficaz, vai acontecer uma forte oposição de Satanás ao avanço desse Evangelho. Quando Jesus ele começa o ministério, Satanás vai se levantar para tentar atrapalhar o chamado de Jesus, a obra de Jesus. Onde Jesus estava, os demônios se manifestavam, havia pessoas ali inúmeras com espíritos malignos. Às vezes esses demônios estavam nas próprias sinagogas, dentre aquelas pessoas que estavam lá. Nos tempos dos apóstolos não acabou, Satanás continuou se levantando. A Bíblia nos diz que as possessões demoníacas aconteciam a todo tempo. Pedro expulsava demônios das pessoas que vinham até ele de cidades na vizinhança. Paulo também exorcizou aquela moça que estava escrava em Filipos, que tinha um espírito de adivinhação. Do mesmo modo aqui Filipe, ele vai expulsar muitos demônios dos samaritanos. E na sua luta para alcançar os judeus e gentios, eles vão continuar pregando o Evangelho e encontrando oposição, mas existe dentro deles autoridade, poder e unção do Espírito Santo para vencer tudo isso. Amém? E eu quero dizer para você que você possui a autoridade de Deus, você possui unção de Deus. Então, se um demônio se manifestar na tua frente, não vai correr, meu irmão. Não liga para o pastor, mas expulsa no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Crentes cheios do Espírito Santo são revestidos de autoridade e poder para expulsar demônios. Amém? Milagres e maravilhas aconteciam aqui, é o que diz no versículo 7. E aqui vale destacar que os milagres na igreja primitiva não estavam restritos apenas aos apóstolos, mas Estevão e Filipe operavam milagres, maravilhas. E todos nós, crentes em Jesus, temos autoridade, poder e unção de Deus para, no nome de Jesus, pregar, orar pelos enfermos, eles serem curados. Existe em nós essa manifestação do poder de Deus. Os samaritanos ouviram o Evangelho e eles creram no Evangelho
e eles foram curados das suas aflições físicas, da possessão demoníaca, e acima de tudo, eles foram libertos do seu pecado. Hoje, através da ação do Espírito Santo na igreja, crentes também são capacitados a cumprir sinais e maravilhas no nome de Jesus. Mas, pastor, a gente não vê muito milagres e maravilhas. Querido, se você for ler a Bíblia, você vai ver que os grandes milagres, que as maravilhas, as curas aconteceram, praticamente todas aconteceram dentro do campo missionário. Significa o quê? No dia em que você se levantar, for evangelizar aí fora, e você entrar numa casa e tiver alguém doente, ele vai ser curado no nome de Jesus. Quando você for para algum lugar e tiver alguém manifestado com demônio, você vai orar e o demônio vai ser expulso no nome de Jesus. Os maiores milagres na igreja primitiva aconteciam não dentro da igreja, aconteciam no campo missionário. Eu já vi diversos testemunhos de homens e mulheres de Deus que foram para outras nações, foram para regiões em que o evangelho muitas vezes não é permitida a pregação, e lá eles viram milagres que não tinham visto aqui no Brasil. Viram um homem ser ressuscitado, viram um outro homem ser curado instantaneamente. E isso acontece dentro do campo missionário. Existem diversos testemunhos ali na região da África, de pastores que morrem e a igreja intercede por aquele pastor e o pastor ressuscita de novo. Tudo isso é necessidade do campo missionário. Às vezes a gente quer ver o milagre aqui dentro da igreja, mas Deus quer fazer o milagre lá dentro do campo missionário. E nós precisamos ser levantados por Deus para operar isso. Aqui na igreja é o local em que você é abastecido, é o local em que você é exortado, em que você é encorajado a pregar a palavra do Senhor. Amém? Versículo 8, para encerrarmos. Assim houve grande alegria naquela cidade. O reino de Deus, ele produz alegria. A pregação do Evangelho, ela produz em nós uma alegria que o mundo não pode dar. Ela produz a alegria da salvação. E essa alegria nada pode tirar. E esses crentes em Samaria, eles estão alegres, porque eles têm a salvação, eles têm o perdão dos seus pecados, eles sabem agora que eles são aceitos por Deus, não por causa dos seus méritos, mas por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Para encerrar, eu leio aqui Romanos 14, versículo 7. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fique de pé, em nome de Jesus. Hoje, nós, enquanto igreja do Senhor, estamos sendo encorajados, estamos sendo exortados a pregar o Evangelho de Jesus, a pregar o Evangelho na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no condomínio, onde quer que você esteja, nós devemos pregar essa palavra de Deus. E para isso, nós precisamos não apenas pregar aos ouvidos, mas precisamos pregar aos olhos. Precisamos dar testemunho de crente. Precisamos dar testemunho de cristão. Se alguém chegar lá no seu trabalho e perguntar se você é crente mesmo lá, o que vão dizer de você? Se alguém chegar lá na tua escola, na tua faculdade e perguntar de você, ele é crente mesmo, ela é crente mesmo, o que vão dizer de você? Nós devemos ser cristãos e devemos carregar o bom testemunho e o bom cheiro de Cristo. Amém? Então feche seus olhos nesse momento, comece a orar pela sua